Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqui todos os irmãos a compartilhar essa live. Logo mais nós estaremos aqui louvando a Deus, divulgando aqui a palavra de Deus. Compartilhe essa live e você estará também fazendo parte do culto, divulgando o reino de Deus, a palavra de Deus. Não, pode botar, meu irmão. Pode. Todo dia tem ofertas para você. Aproveite as ofertas da promoção Carrinho Cheio do Varejista Tomadas e Guaraciaba e faça mais de economia. Do dia 26 ao dia 28 de dezembro. Confira. As tomadas pasteurizado 2,99 kg. Açúcar saúde 3,29. Café puro mofada 250 gramas 2,99. Macarrão escavete com sabor 400 gramas 1,99. Carrinho Cheio do Varejista Tomadas e Guaraciaba. Do dia 26 ao dia 28 de dezembro. Vacuum de milho Maracá 500 gramas 1,49. Aí, viu? Tá morando lá no Conceição ainda? Hã? Tá morando lá no Conceição ainda? Tô, tá mesmo na casa, tá legal.
mochilas, brinquedos, utilidades em geral. São tantas novidades que não dá para falar tudo. Com as cores da atualidade para final de ano e ano novo. Você já sabe, procurando dar um toque especial no teu look, no da casa ou da família, passa na loja Mega 2025, da Rua Clínio Memória, próxima Igreja Matriz. Loja Mega 2025, desejando a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, de paz e grandes realizações. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Este é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central. Estamos aqui mais uma vez nessa praça pública para louvarmos a Deus e anunciar a sua palavra. Você que está à escuta deste som é o nosso convidado para nesta manhã ouvir a mensagem de salvação. E nós queremos iniciar, nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela vida, pela salvação que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui nesta praça para anunciar a mensagem de salvação. Querido Deus, abençoa todas as pessoas amigas que estão à escuta deste som. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar em seus corações, em suas mentes, iluminando para que elas possam compreender que a salvação, ela é possível tão somente através de Jesus, o teu Filho amado. Repreenda, Senhor, neutraliza toda influência contrária e que a tua boa mão esteja estendida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Jesus. Jesus deseja salvar a sua alma. E nesta manhã, meu amigo, você possa abrir o coração para o Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, o hino de número 15. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 15 da nossa harpa. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos
agora me alegro em sua luz. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Você que tem acesso à Bíblia, se quiser acompanhar a leitura da Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, o capítulo 12 e o versículo 13 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrozoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos todos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, Deus de eterna bondade e de infinita misericórdia, nós louvamos a Ti, nós agradecemos a Ti por esta manhã, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui nesta praça pública para, Senhor, divulgar a Tua palavra, anunciar o Teu reino, falar das Tuas maravilhas, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor venha nessa manhã tocar os corações, convencer vidas, meu Pai, a abandonar este mundo de pecado e servir somente a Ti, que é um Deus que enviou o Seu Filho por amor a todos. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, fica conosco, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Talvez você esteja nessa manhã, depois de uma noite de reflexão acerca da vida, e você queira nesse dia tomar uma decisão importante na sua vida. Uma decisão importante não, a decisão mais importante da sua vida. Pois foi assim que aconteceu comigo. Eu estava sem destino, sem expectativa de vida. Mas um dia eu tomei a decisão mais importante, a decisão mais importante que o ser humano pode tomar nessa terra, é de decidir abandonar o pecado, deixar o mundo inteiro para servir somente a Jesus. Glória a Deus. Eu andei sem destino, eu perdi a razão na estrada da vida.
vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucuras e tristezas eram partes de mim. Um terrível espinho do pecado eu pisei. A ponta entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi os meus pedaços no chão, e minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Eu fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Eu já fui ponte seca, mas hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E era desse jeito a minha vida, um terrível espinho do pecado eu pisei. A ponta entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi os meus pedaços no chão, e minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Eu fui ponte seca e hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E nessa manhã Jesus, Ele quer consertar o seu coração. Ele quer dar novo rumo. Glória a Jesus. A sua vida. Glória a Deus. Se você está cansado do pecado e não sabe o que fazer, pois saiba que Jesus, Ele apaga todas as suas transgressões. Glória a Jesus. E Ele te faz um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, para agora adorar a Jesus em espírito e em verdade. Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor. Você já foi ovelha, hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, está distante de Jesus. Saiba que Jesus, Ele conhece a sua caminhada e o desejo que você tem de voltar para Ele. Não precisa
precisa você nem me dizer que a saudade está em seu coração. Cicatrizes tão profundas em tua alma, e a todo instante você perde a calma. Da janela dos seus olhos posso ver a tristeza refletindo em seu olhar. Escute aí, e as cicatrizes só irão sarar quando você voltar. Que foi que aconteceu contigo, ovelha, longe do pastor? Tua alma chora, grita, implora, ovelha, volte por favor. Quando você voltar, o inferno vai passar, e as cicatrizes que você tem vão sarar. Não precisa você nem me dizer que a saudade está em seu coração. Cicatrizes tão profundas em tua alma, e a todo instante você perde a calma. Da janela dos seus olhos posso ver a tristeza refletindo em seu olhar. Escute aí, ó, e as cicatrizes só irão sarar quando você voltar. Que foi que aconteceu contigo, ovelha, longe do pastor? Tua alma chora, grita, implora, ovelha, volte por favor. Quando você voltar, o inverno vai passar, e as cicatrizes que você tem vão sarar, e as cicatrizes que você tem vão sarar. Volta, ovelha, glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, cumprimentamos com a paz do Senhor. É muito bom nessa manhã ouvirmos as coisas de Deus, as coisas relacionadas à vida eterna, hinos que trazem uma mensagem ao coração, que mexe com a nossa alma, pois realmente esse é o objetivo da evangelização. Jesus, ele comissionou a sua igreja a anunciar o evangelho, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui nesta manhã, uma vez mais, com esse objetivo de levarmos a mensagem bíblica, a mensagem de redenção, a mensagem que reflete a vontade de Deus para a sua vida e que leva até você entender as necessidades espirituais, as necessidades da sua alma. Quero nesta manhã ler um texto bíblico para tê-lo como base da reflexão nesta manhã, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e queremos ler aqui alguns versículos a partir do verso 37, que está escrito: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também
na vinda ou a vinda do Filho do Homem. Meus amados e queridos ouvintes, é muito importante a gente atentarmos para a Bíblia, a palavra de Deus, pois está escrito no Evangelho, ou melhor dizendo, na carta revelatória de Deus, o Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que é bem-aventurado, é feliz aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o fim está próximo, ou o tempo se aproxima. É determinante para o bem-estar espiritual de todos aqueles ou daquelas pessoas que atentam para a palavra de Deus. Nós lemos aqui um texto em que o próprio Cristo fala dos últimos acontecimentos, ou o que acontecerá por ocasião da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo, não mais para morrer, não mais para pagar um preço, não mais para ser sacrificado, mas virá para buscar a igreja. E a Bíblia revela que é um povo seu especial, zeloso de boas obras. Toda a Bíblia Sagrada está contido nela 1845 textos ou afirmações acerca da volta de Jesus. Como eu disse, não mais para ser crucificado, mas para buscar o povo seu, para buscar arrebatar a sua igreja. E queríamos aqui nesta manhã, baseado no texto que lemos, refletir sobre este tema. A Bíblia nos diz claramente no primeiro versículo que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Essa história de Noé é um fato verídico, um acontecimento que marcou a história da humanidade contemporânea. Noé, segundo a Bíblia nos mostra, que houve um tempo em que a humanidade, ela, como nos dias atuais, se afastou de Deus. E a Bíblia nos assegura, no capítulo 6 do Gênesis, no verso 3, que Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, pois também ele é carne, pois os seus dias serão de 120 anos. Observamos aqui, meus queridos amigos, nos assuntos, na cronologia, no tempo, no decorrer da história, Deus criou o homem com propósitos espirituais. Deus, ao fazer o homem, não fez o homem para morrer, mas fez o homem para viver eternamente. Porém, quando ele peca, o pecado, ele trouxe consequências drásticas para a vida humana. Primeiro, que o homem passou a ser um ser mortal. A Bíblia diz que no jardim do Éden tinha a árvore da vida, que o homem, tomando o seu fruto, ele prolongava a sua vida e assim iria viver eternamente. Mas quando ele peca, Deus o tira do jardim, impedindo-o de voltar e a comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente condenado. Porque ali Deus já estava planejando, ou já estava no coração de Deus, um plano de redenção para o homem que havia agora pecado e se distanciado de Deus. E o homem começa a se multiplicar e começa a encher a terra. E este homem, afastado de Deus na prática do pecado, Deus resolve agora diminuir o seu tempo de vida sobre a face da terra. Pois nos primórdios, o homem, a sua vida era como as árvores. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos, quase 1000 anos. Mas por causa da maldade, do pecado que havia se proliferado na terra, Deus agora diz que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem, pois ele agora era carne, isto é, pecador. E Deus agora estava
diminuindo a sua vida para 120 anos. Tudo isso por causa do pecado. E a Bíblia é muito categórica no verso 3, que Deus disse: então respondeu o Senhor e disse, por haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe ao coração. Isto é, Deus, analisando a situação do homem, Deus percebeu que não era da sua vontade, que não era o seu querer que o homem vivesse no pecado, mas que agora Deus estava determinado a colocar o ponto final naquela geração, uma geração que era pecadora. E entre aquela geração, a Bíblia diz que Deus achou graça, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Entre aquela geração havia um homem temente. O nome dele era Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, porque ele era temente a Deus, e naqueles dias a terra estava cheia de violência. E Deus anuncia a Noé um plano de redenção e um plano de destruição. O plano de redenção era Noé construir uma arca para a salvação dele, da sua família e também daqueles que crescem na sua mensagem. Noé passou cerca de 120 anos construindo a arca e anunciando o dilúvio, pedindo para que as pessoas se arrependessem, largassem o pecado, se convertessem a Deus. E as pessoas ignoravam a mensagem de Noé. E a Bíblia nos relata, meus queridos amigos, que Deus disse a Noé que ele agora entrasse na arca com toda a sua família, porque ele haveria de trazer o dilúvio sobre a face da terra. E Noé, obedecendo a ordem divina, ele entra na arca, segundo a orientação de Deus. Porque Deus, quando mandou Noé entrar na arca, ele disse que depois que ele entrasse na arca e fechasse a arca, 7 dias depois, ele faria chover sobre a terra durante um período de 40 dias e 40 noites. Noé entra na arca em obediência a Deus, e Deus cumpre a sua palavra. Naquela época não chovia. A Bíblia diz que o vapor subia e regava a terra. Mas agora, Deus estava fazendo pela primeira vez chover sobre a face da terra. E por que as pessoas não acreditaram na mensagem de Noé? Porque eles não acreditaram que haveria de chover sobre a terra, Deus enviaria um dilúvio. Porque na verdade não chovia. E as pessoas duvidavam da mensagem de Noé. E por duvidar da mensagem, também estavam duvidando da promessa que Deus havia feito. E se existe alguém que tem fidelidade na palavra, que cumpre o que promete a Deus. Pois Deus enviou um dilúvio sobre a terra, e as pessoas pereceram. E quando começou a chover, eles foram até Noé dizendo: Noé, nós agora acreditamos no que você falou, abre-nos a arca. E Noé disse: é impossível, não tenho como abrir, porque eu fechei por dentro e Deus fechou por fora. Eles duvidaram, eles não acreditaram na mensagem e pereceram. Queridos amigos, pois Jesus, ele disse claramente: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé pregava o dilúvio, anunciava a destruição, a eliminação da raça humana por causa dos seus pecados. E agora Jesus, ele declara que assim como aconteceu nos dias de Noé,
vai acontecer também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e afirmou Jesus, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantas pessoas hoje estão preocupadas somente no cumprimento das tarefas, nos afazeres do dia a dia, nas conquistas, no comprar, no vender, no brincar, no se divertir, e não estão atentando para a vida eterna, não estão atentando para a palavra de Deus. Pregadores, anunciadores do Evangelho, anunciadores de boas novas, estão por todas as partes, por todos os recantos, através da mídia, através da internet, levando a mensagem do Evangelho, e as pessoas não estão levando a sério a mensagem do Evangelho acerca da vinda de Jesus. Mas nós queremos lhe dizer, Jesus ele vai voltar, e a Bíblia diz que ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O que você tem feito? Como está a sua vida? Você já parou para pensar, aleluia, na mensagem de Jesus? Você já parou para pensar na mensagem da Bíblia? Pois os contemporâneos de Noé rejeitaram a sua mensagem, não acreditaram na sua pregação e pereceram pelas águas do dilúvio. Todos aqueles que não acreditarem, que não derem ouvido à mensagem do Evangelho, aleluia, também irão ser surpreendidos pela volta de Jesus, pois a Bíblia diz que ele vem buscar o seu povo. Está escrito, meus amados amigos, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Jesus, ele disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isto é, creiam na minha mensagem. Creio em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava falando do céu. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus acerca da sua volta para arrebatar o seu povo. E aí você crê ou não? Ou você é semelhante à geração dos dias do dilúvio? Não acreditaram na mensagem de Noé, zombaram de Noé. Talvez essa seja a sua posição hoje. Você não crê na mensagem do Evangelho, zombam dos crentes, zombam da palavra de Deus. Mas vai chegar o dia que, assim como aquela geração foi surpreendida pelo dilúvio, esta geração será surpreendida pela volta de Jesus. Pois Jesus deixou muito claro, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como aquela geração do dilúvio estavam embriagadas, aquela geração estava embriagada, aquela população estava iludida com os prazeres, com as orgias dos seus dias, a geração atual não é diferente. As pessoas estão embriagadas com as brincadeiras, com as orgias, com o pecado, com a prostituição, com toda sorte de miséria, e não estão atentando para a mensagem do Evangelho. Não estão atentando para a mensagem bíblica. Queridos amigos, a palavra de Deus
ela é fiel e ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Não duvide da sua veracidade. Você até diz que é filho de Deus. Você até professa uma religião, que é religioso. Mas quando se trata de obedecer o Evangelho, a palavra de Deus, aí toda a sua conversa cai por terra. Jesus, ele disse: pelos frutos se conhece a árvore. Glória a Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Então o que você tem feito? Revela realmente Jesus na sua vida? A sua prática do dia a dia revela que você é uma pessoa nova criatura? Portanto, meu querido amigo, saiba de uma coisa: Jesus vem buscar um povo seu. Ele vem buscar a sua igreja. O que você fez? O que você tem feito? Você faz parte desta igreja que vai subir? Ou você ainda está na ignorância? Ainda rejeita a palavra de Deus, ainda rejeita o Evangelho? Pois bem, meus queridos amigos, Jesus é a única solução para a sua vida. Jesus, ele vai voltar. Jesus em breve estará descendo até as nuvens do céu, diz o apóstolo Paulo. E de lá ele enviará os seus anjos para recolher a sua igreja. Mas isso será precedido, diz a Bíblia, por voz de arcanjo e trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo, que estão na sepultura, diz o apóstolo Paulo, que eles ressuscitarão e os vivos serão transformados. E diz ele: juntos subiremos ao encontro do Senhor. Mas para que isso seja uma realidade na sua vida, você precisa se converter, largar a vida de pecado, entregar a sua vida a Jesus e agora ter uma vida pautada pelas Escrituras, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, que tem condição de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e além disto, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E diz o profeta Jeremias: aleluia, enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E Deus diz: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. O que você tem feito para quem será? Eu te digo nesta manhã: arrepende-te, entrega a tua vida a Cristo, aceita Jesus como seu Salvador, pois Ele tem um plano de redenção para a tua alma, porque fora dele não há salvação, diz o apóstolo Pedro, porque nem em cima do céu, nem embaixo da terra, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então é Jesus e mais ninguém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abra o seu coração, medite nesta palavra. Deus deseja fazer morada na sua vida. Amém. Muito bem, nós ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus. E cabe agora você, querido amigo, amiga, tomar uma decisão. E a decisão que você tomar aqui nesta terra, ela irá repercutir na eternidade, na sua salvação ou na condenação. Porque Jesus coloca diante do homem as duas portas, os dois caminhos. E como foi falado aqui, para escapar dos horrores da condenação eterna, só existe uma porta e um caminho, e é o Senhor Jesus. Jesus diz: quem confessar a Ele diante dos homens, Ele irá confessar diante do Pai. Mas aquele que negar, Ele também irá negar. Então nesta manhã nós queremos orar por você. Entregue sua vida a Cristo. Ele irá lhe dar o perdão dos pecados, irá libertar você, te dará nova vida e também te dará a salvação. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Venha, queremos orar por você nesta manhã. Deus tem paz, Deus tem salvação, Deus tem vida eterna para você, mas você precisa fazer a escolha acertada. Venha para Cristo. Queremos orar por você.
Também queremos lhe convidar a fazer uma visita ao templo da Igreja Assembleia de Deus, fica aqui na rua Senador Catunda, 277, saída para a Rede Utaba. Os cultos são às quartas, sextas e aos domingos, às 19 horas. Você é o nosso convidado para ali ouvir mais a mensagem de salvação. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, a oportunidade que o Senhor tem dado aos moradores desta cidade, a oportunidade de salvação. Que o teu Espírito, meu Pai, trabalhe na mente e nos corações, convencendo-as de que elas precisam, meu Pai, ter um encontro com Jesus o mais urgente possível. Que o Senhor abençoe a cada morador, que o Senhor abençoe cada comerciante, que o Senhor abençoe nossa cidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.